Estado Novo. Para melhor percebermos o Estado Novo, vamos recuar até ao dia 28 de maio de 1926. Nesta data, o general Gomes da Costa, um general muito prestigiado no exército português, derivado ao seu comportamento exemplar em Flandres, alcançou o apoio de militares e civis antidemocráticos, assim como alguns membros do Partido Democrático, partido com o PSD atual, e ele dá o golpe na Primeira República, instaurando uma ditadura militar. Até 1928, antes da entrada de um senhor chamado António de Oliveira Salazar no governo, o país vivia numa ditadura militar, que apenas agravou a situação herdada da Primeira República. Este homem, no cargo de Ministro das Finanças, à tomada da posse diz: "Sei muito bem o que quero e para onde vou." Com ele o escudo estabilizou, o orçamento foi equilibrado e a administração financeira foi disciplinada. O que faz com que, no ano seguinte, Salazar fosse visto como o homem forte do governo português. Em 1932, Salazar é nomeado Presidente do Conselho de Ministros e vai substituir os generais pelos professores universitários no governo. Durante 40 anos, a universidade foi a base de recrutamento dos ministros de Salazar. Salazar e o novo governo preparam uma nova Constituição no ano de 1933, que vai substituir uma situação revolucionária por uma nova normalidade. Essa Constituição representara um regresso à atitude da Carta Constitucional de 1826, sendo a mesma uma reação contra o parlamentarismo. Define que a soberania reside na nação e esta devia ser exercida por 4 órgãos: o chefe de Estado, a Assembleia Nacional, o Governo e os tribunais. Salazar era um homem de inspiração fascista, mas não o sendo. Fui sempre inimigo de Salazar, o meu pai foi também inimigo de Salazar, lutámos sempre contra o Salazar. Mas teve uma virtude, é que nunca mexeu nos dinheiros públicos. E isso é extremamente importante. Marcelo Caetano era muito mais fascista, propriamente dito, do que o Salazar. Nunca foi propriamente fascista. Era assim uma coisa, mas não era... Era um ditador, isso era completamente. Com censura e baseado na censura e na polícia política. Mas era isso apenas. Não ia mais longe. Criou um regime conservador, nacionalista, antiliberal, colonialista e antiparlamentarista. Salazar cria a própria polícia política, a PIDE, organizações como a Legião Portuguesa, que tinha como intuito defender o património espiritual da nação contra o marxismo e o anarquismo, e a Mocidade Portuguesa, criada para preparar os jovens para a vida militar e fazer nascer um sentido patriótico. Em 1939, Portugal e o mundo viu iniciar uma nova guerra, a Segunda Guerra Mundial, e a atitude de Salazar e do seu governo consistiu em preservar a população portuguesa dos efeitos da guerra através de uma dolorosa neutralidade, que faz com que Portugal não sofra aumento de inflação e aumento dos preços dos produtos. Também contribuiu de forma muito significativa para a neutralidade espanhola, pois uma adesão da Espanha ao eixo iria pôr a independência de Portugal em perigo, e isto iria fazer com que, mais tarde, os aliados ocupassem o Mediterrâneo. Salazar e o seu governo também deram apoio oportuno com a assistência da base aérea dos Açores às forças aliadas e contribuiu para a permanência do Estado Novo no pós-guerra. Referi também que colaborou de forma secreta com o regime nazista, cedendo vários tipos de armamento e de comida. Resumindo, Salazar na Segunda Guerra Mundial ajudou ambos os lados da guerra. Passados 16 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, Portugal vê-se envolvido numa outra guerra, a Guerra Colonial. Nunca reconhecido pelo regime de Salazar como uma guerra, mas um combate contra forças terroristas, onde Portugal teve de lutar em 3 frentes, ao mesmo tempo, em Angola, em Moçambique e na Guiné-Bissau. Portugal nesta guerra era apoiado por 6 países: África do Sul, Rodésia, um estado não reconhecido a nível internacional, Malawi, Eswatini, Botsuana e Espanha. Os movimentos libertadores eram apoiados por 24 países, sendo alguns deles a União Soviética, Cuba, China, Estados Unidos, Marrocos, Checoslováquia. Durante estes anos, Salazar acaba por morrer em 1970 e sai do governo em 68 por doença. Entra para o seu lugar Marcelo Caetano, um líder que não consegue conter a insatisfação
e que deixa o governo com o 25 de abril de 74 e fica exilado até morrer no Brasil.